uns karts a passar por nós, karts da categoria X30 com pneus de chuva. Portanto, ao que tudo indica, serão estes os pneus usados na categoria X30 Sénior. De seguida teremos então a pré-final para a categoria cadete. Dizíamos que esta é uma das grandes novidades para este ano no pelotão IAM, já que a categoria cadete abandona os motores a 4 tempos e passa a utilizar motores, digamos, semelhantes aos da categoria X30 Mini, os motores a 2 tempos de 60 cm3, mas com um restritor diferente do da X30 Mini, o que limita um pouco mais a performance destes motores digamos que acaba por ser material mais próximo com o da Mini, ao contrário do que acontecia com os motores a 4 tempos. Enfim, uma categoria que foi introduzida a pensar sobretudo nos custos e na contenção dos custos na categoria cadete, que é sempre muito importante. Ao fim e ao cabo, é uma categoria também de formação e de base ainda para muitos destes pilotos e famílias e patrocinadores e, portanto, convém manter os custos controlados. No entanto, este ano os pilotos já terão aqui um motor bem mais próximo daquele que depois poderão utilizar na categoria X30 Mini. No caso da categoria cadete, lá está, este ano abandona a designação 4 tempos, portanto deixa os motores a 4 tempos. No caso da categoria cadete, tivemos ontem na pole position, durante a sessão de treinos cronometrados, o Lourenço Antunes foi o mais rápido deste pelotão da categoria cadete. Depois, na manga de qualificação, vitória para João Barros, na primeira manga. Na segunda manga, vitória para Artur Loureiro. E com a soma dos resultados nas duas mangas de qualificação, é o Artur Loureiro que vai largar da pole position aqui para a pré-final. A seu lado terá o João Barros. Depois, na segunda linha da grelha, estão Lourenço Antunes e Tomás Fontes. E na quinta linha da grelha está o José Diogo Martins, o jovem campeão nacional iniciação, que faz então assim a estreia oficial na categoria acima, a categoria cadete, aqui em casa, no Cartódromo de Leiria, ele que é natural aqui da cidade de Leiria. Portanto, temos 5 pilotos para a pré-final desta categoria cadete. Mais uma vez, uma categoria onde esperamos que o número de inscritos possa subir para o arranque do Campeonato de Portugal de Karting Toyota, aqui em Leiria, a 16 e 17 de março. Porque, de facto, é extremamente importante nós podermos alimentar estas categorias de captação e de formação de pilotos, para depois podermos ter pilotos nas categorias acima, e a cadete, aliás, tal como a iniciação, desempenha um papel fundamental nessa captação de novos pilotos. Temos então o Artur Loureiro na frente do pelotão, ele que também está certamente bastante motivado pela vitória na Rotax Cup há 15 dias. Este jovem piloto de Vila Nova de Gaia. Na altura, o Artur Loureiro venceu a Rotax Cup na categoria Micro Academy. Vamos ver se consegue fazer o mesmo agora com material IAM na estreia destes motores na categoria cadete. Traçado de Leiria, 1002 metros de perímetro, uma pista bastante técnica. Piso ainda bastante traiçoeiro, nota-se realmente zonas ainda bastante molhadas aqui na pista de Leiria.
Vamos ver então como será o arranque desta categoria cadete. São 10 voltas ao traçado de Leiria para esta pré-final. E vamos ver se a partida será validada aqui pela direção de corrida. Não, os pilotos não estavam nas posições corretas para o arranque. E, aliás, isso foi notório nas imagens e, portanto, vai ser realinhada a grelha de partida com o Artur Loureiro e o João Barros nas duas primeiras posições e tal como já referimos, os dois primeiros classificados, ou os dois primeiros pilotos na grelha, têm sempre um papel muito importante para ordenar depois os corredores de partida. O Artur Loureiro gesticulava ali com o João Barros. Enfim, o próprio Artur Loureiro também já começa a ter alguma experiência nestes procedimentos do karting. Ele que começou a correr há 2 anos, em 2022, e ganhou logo o Open de Portugal e também o Campeonato de Portugal nesse ano, 2022, na categoria Iniciação, além de ter subido ao pódio da Taça de Portugal. Portanto, de facto, é um piloto a seguir com atenção, este Artur Loureiro, mas temos aqui outros candidatos à vitória do Open de Portugal de karting. Agora sim, partida validada pela direção de prova. Portanto, 10 voltas para estes 5 pilotos da categoria iniciação, da categoria cadete, aliás. Categoria cadete liderada nesta altura então pelo Artur Loureiro, que fez um bom arranque, bastante concentrado. Este jovem piloto com o número 188. Vamos ver quem roda nesta altura. No segundo lugar, eu penso que é o José Diogo. Vamos ver, vamos aguardar ali pela passagem na linha de meta. Eu recordo que há aqui alguns segundos de diferença entre as imagens e o som do nosso comentário. Devido a questões técnicas, nós estamos diretamente no cartódromo de Leiria. Depois a produção está a ser feita nos estúdios da Movilight, em Paço de Arcos, e portanto há aqui um certo delay, mas parece efetivamente... não, é o Lourenço Antunes. É o Lourenço Antunes que está no segundo lugar. É o Lourenço Antunes que roda a cerca de 6 décimos do líder Artur Loureiro. Estamos então na segunda de 10 voltas. E realmente o Artur Loureiro e o Lourenço Antunes conseguiram aqui um avanço substancial sobre a restante concorrência. Nesta altura temos o João Barros no terceiro lugar, o Tomás Fontes é o quarto classificado e depois o José Diogo no quinto lugar. Mas muito competitivo aqui o Lourenço Antunes. Mais um jovem piloto que também começou pela categoria iniciação. Deu logo aí mostras de competitividade. Entretanto, fez a transição para a categoria cadete 4 tempos e agora, com os motores a 2 tempos, o Lourenço Antunes está ainda mais rápido e a lutar aqui diretamente com o Artur Loureiro pela vitória nesta pré-final. O Lourenço Antunes tinha sido terceiro classificado na primeira manga ontem e depois segundo classificado na segunda manga. Portanto, largou do terceiro lugar para esta pré-final.
Vimos ali com o número 199 o João Barros. Segue na frente do Tomás Fontes e do José Diogo. Apenas os dois primeiros, o Artur Loureiro e o Lourenço Antunes, rodam juntos, porque os restantes 3 pilotos em pista estão bastante separados entre si, fazem corridas solitárias. Mas, efetivamente, temos o Artur Loureiro a dominar para já, ou pelo menos a liderar as operações. O Lourenço Antunes está logo atrás. A diferença entre ambos na última passagem pela linha de meta foi de 4 décimos. Portanto, o Artur Loureiro ganhou cerca de 1 décimo ao Lourenço Antunes. O Lourenço Antunes, recorde-se que é também filho de um piloto, o piloto de ralis Gil Antunes, antigo campeão nacional de ralis duas rodas motrizes. E os pais aqui também nesta categoria, à semelhança da iniciação e da própria X30 Mini, têm um papel fundamental ao acompanharem os filhos, porque são, digamos assim, os grandes exemplos, as grandes referências para estas crianças. E, de facto, devem manter sempre a melhor postura de fair play. É uma mensagem que é importante reforçar a cada oportunidade. A forma como o karting deve ser uma verdadeira escola para estes jovens e, em muitos casos, para estas crianças. Não só uma escola no desporto, mas também uma escola para a vida, uma escola de valores, de comportamentos. E, portanto, aqui os pais têm sempre um papel fundamental, aliás, tal como os mecânicos, os chefes de equipa, os elementos da organização, todos os adultos que fazem parte desta caravana do karting nacional. Continua o Artur Loureiro a liderar a corrida, mas o Lourenço Antunes não desarma, está logo ali atrás do escape do kart do Artur Loureiro. Vamos ver se o Artur Loureiro consegue manter aqui a classificação, manter a liderança da classificação, porque realmente o Lourenço Antunes está logo ali atrás e qualquer deslize aqui na pista escorregadia ainda de Leiria poderá permitir ao Lourenço Antunes passar para a frente. Vamos ver. É também aqui um teste à concentração do Artur Loureiro, que, tal como dissemos, vem muito motivado pela vitória na Rotax Cup, na Micro Academy. Agora aqui também em boa posição para vencer a pré-final, pelo menos do Open de Portugal, e lutar depois, quem sabe, pela vitória na final. O Lourenço Antunes também, obviamente, vai querer conquistar o seu primeiro título na categoria cadete. Dois jovens pilotos bastante promissores, entretanto, tem uma vantagem já bastante considerável, de mais de 8 segundos sobre o João Barros. João Barros roda sozinho no terceiro lugar. Depois o Tomás Fontes também está bastante longe do João Barros, roda em quarto. E o José Diogo Martins, aqui a descobrir a categoria cadete, roda em quinto. O jovem campeão nacional em título da iniciação, ainda muito jovem também, obviamente. Para se ter uma ideia, o José Diogo Martins tem apenas 7 anos. E, portanto,
portanto, acaba de fazer a transição de um kart completamente diferente para um kart bem mais rápido, bem mais potente e, como tal, vai com certeza evoluir o seu andamento ao longo da época. Esperemos que possa continuar aqui a competir nesta categoria cadete. Continua o Artur Loureiro aqui na frente do Lourenço Antunes. Estamos na nona de 10 voltas, portanto estamos já na fase final desta corrida. O Lourenço Antunes parece realmente determinado a tentar um ataque ao Artur Loureiro, mas não é fácil. De facto é preciso aproveitar aqui uma oportunidade que surja para que o Artur Loureiro enfim, permita aqui uma aproximação do Lourenço Antunes. E uma coisa é chegar até ao kart da frente, outra coisa é ultrapassar. E o Artur Loureiro para já tem estado muito concentrado a não dar ali qualquer hipótese ao seu adversário direto. Entretanto, o João Barros mantém o terceiro lugar. Estamos já na última volta. E, portanto, a vitória nesta pré-final está, eu diria, nas mãos do Artur Loureiro, embora o Lourenço Antunes vá com certeza pressionar o seu adversário até aos últimos metros da corrida. Vamos ver. Eles entram na reta da meta. E é a vitória do Artur Loureiro, consegue manter-se na frente do Lourenço Antunes. Terceiro lugar deverá ser então para o João Barros. Vamos aguardar, porque o João Barros estava a mais de 10 segundos do duo da frente. Entretanto, roda o Tomás Fontes no quarto lugar, deverá garantir essa posição no final. O Tomás Fontes está a terminar a sua corrida com o número 122 e depois deverá seguir-se então com o número 108, o José Diogo. Esta é a classificação então da pré-final da categoria cadete. Artur Loureiro a vencer, depois Lourenço Antunes, João Barros, Tomás Fontes e José Diogo Martins.